Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Dessa vez aqui vai ser diferente, estamos testando um modelo novo, até a gente conta aí com vocês. Já não se esqueçam, se inscreva aqui no nosso canal, aqui, ativa o sininho, compartilha aí para os amigos. Hoje o papo é bem legal. Vanessa Cordeiro, do Gastronomia Afetiva, do Marmitei, fugiu já há bastante tempo aí. Também vou estar aqui com o Luiz Guilherme, chefe, professor lá da GastroChefs e também consultor aí gastronômico. Vanessa, seja bem-vinda aí ao nosso podcast. Fique à vontade, fique tranquila. Como eu falei para você, é um bate-papo, é para as pessoas te conhecerem, é para as pessoas saberem quem é a Vanessa, da onde você veio, para onde você vai, porque eu sei que tem bastante projetos novos. Seja bem-vinda. É isso, obrigada, David. Desculpa ter fugido tanto, mas eu tenho um sério problema com câmera, com aparecer. Eu fico muito nervosa, apesar de gostar muito de falar, mas eu fico muito nervosa, né? Mas é impossível não querer participar de um projeto seu, né? Conheço os seus projetos, conheço as suas expectativas desde a época da faculdade, né? A gente estudou junto, para quem não sabe, na Anhanguera. E é isso, a gente está aqui para contribuir e vamos lá. Luiz, seja bem-vindo aí também, dá as boas-vindas aí para quem está nos assistindo, para quem vai ver depois. Muito obrigado. Oi, pessoal, tudo bom? Comenta aí nos comentários o que vocês estão achando desse formato aí pra gente já saber como que vai estar rolando. Dá umas dicas aí do que pode melhorar, do que pode ser feito. E o que vocês esperam também para os próximos episódios. E quem vocês querem ver aqui, né, pessoal? A gente tem feito esse podcast, Vanessa e Luiz, para inspirar pessoas, né? Eu acho que o ponto mais importante que tem hoje tem muita gente boa, mas que está aí escondida. Você é uma pessoa, você e o Luiz, né? O ponto em comum nosso aqui, pessoal, é a faculdade e a gastronomia, né? São pessoas apaixonadas por gastronomia e a ideia é mostrar essas pessoas. Você, desde o primeiro dia que eu te conheci lá na faculdade, nem tinha falado com você, você era representante da sala, e eu falava assim, eu quero ir para aquele grupo. Porque eu estava numa bancada atrás, Luiz, e eu via o cuidado que tinha. Elas entregavam as preparações sempre com muito cuidado, sempre entregava mais do que era pedido. E eu brincava, eu falava assim, Zé, eu quero ir para aquela bancada ali, eu não quero ficar nessa bancada não. Porque eu acho que a gastronomia, ela requer um pouco disso, né? Essa questão de você colocar o amor. E assim, eu sempre falo de vocês dois, por onde eu passo aí, de você, Vanessa, eu sempre falo assim, cara, entra lá no Instagram dela, dá uma olhadinha lá, Gastronomia Afetiva. O Marmitei, que também, você nem tinha me mandado ainda, mas você falou assim, David, eu tô com um projeto novo, e eu já de curioso, já entrei, já fui olhar, mas o Gastronomia Afetiva é algo que me chama muito a atenção, né? Pelo nome, pelo cuidado, né? Eu sou seu cliente, já experimentei algumas coisas suas. Eu queria que você falasse, iniciasse falando um pouco sobre o Gastronomia Afetiva. Na verdade, o Gastronomia Afetiva, o Marmitei é uma ramificação do Gastronomia Afetiva. E eu falo assim, que recentemente não, acho que ano passado, dessas pessoas que fazem, como é o nome? Críticas gastronômicas, ele falou que a gastronomia afetiva era o funeral da gastronomia, né? Ele usou como clichê e ele falou que ele jamais iria num lugar que tivesse comida feita pela avó dele. Porque aí vem erroneamente a questão do gastronomia afetiva, se é a comida da avó, se é a comida de casa. E não é bem assim. O meu veio a gastronomia afetiva porque é pelo cuidado e pela dedicação que você coloca naquilo que você está fazendo. Nos meus preparos, por exemplo, eu não uso nada industrializado. Eu só uso temperos naturais, desidratados. Molho de tomate sou eu que faço. Eu procuro usar o mínimo de industrializado nas minhas marmitas. Na verdade, nas marmitas não tem. No bolo é que é difícil de você não fazer, né? Eu sou cozinheira, eu sou confeiteira, né? E o afetivo veio da onde? Eu venho de uma família de muitas mulheres, né? E eu sempre vi minha avó cozinhando. A minha avó cozinhava, ela morava no sítio. Eu sou de Guajará-Mirim, Rondônia, do interior de Rondônia. E
eu sempre via ela cozinhando, né? E eu sempre estava lá com ela e aquilo... E eu falava, eu ficava olhando, deixa eu ver, deixa eu fazer. E ela não gostava muito, porque ela queria fazer logo as coisas, né? E até que um dia ela falou assim, tá, hoje eu vou fazer uma galinha e tu vai cortar os temperos pra mim. Aí meu avô me veio com uma tábua, uma faquinha pequena, eu era bem novinha. E bem antes do almoço, logo depois do café, ela me deu a cebola, as pimentinhas e o cheiro verde para eu cortar. E eu gostava de cortar pequenininho. Eu tirava cada pétala da cebola e fatiava pequenininho. E ali ia. Né? E aí veio minha mãe. No domingo sempre tinha alguma coisa que minha mãe fazia diferente pra gente. Né? E era aquele carinho, aquela coisa que preparava com... Era, por exemplo, antigamente, a gente não tinha tanto acesso ao que a gente tem hoje. Então, realmente, quando você ia preparar alguma coisa, era com muito carinho, era com muita dedicação, era com o melhor que se tinha naquela época. Né? Então, quando eu vim... Eu comecei com Vanessa Cordeiro Bolos e Doces. Né? Mas, antes disso, eu já fazia comida. Eu gostava muito de cozinhar, mas tudo muito informalmente. Eu cozinhava para os amigos, eu cozinhava em casa, mas eu sempre gostei. E aí, um belo dia... Eu morava no Acre e eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir para a faculdade. Eu só ia ter o dinheiro de ida, não ia ter o dinheiro de volta. Falei, lascou. Aí eu pensei assim, bem, tenho ingrediente para fazer um bolo. E fiz um bolo de chocolate. E avisei as meninas do trabalho, hoje eu vou levar bolo, amanhã eu vou levar bolo. E não é de presente, é para vender, porque eu preciso de dinheiro. E comecei a vender no trabalho, eu trabalhava no Procon. E comecei a vender bolo, levava uma torta, um sanduíche natural. E aí eu comecei. Fui embora do Acre, voltei para Rondônia, quando continuei trabalhando no serviço público. E o salário era pequeno. Então, eu fazia as coisas para complementar a minha renda. E eu comecei a vender. E aí, o que eu mais fazia era doce. Eu era Vanessa Cordeiro Bolos e Doces. E eu comecei num desenvolvimento de bolos, doces. Trabalhava incessantemente todo final de semana, mas eu sempre gostei da cozinha, do salgado também, da parte salgada. E aí, as coisas foram indo, eu fui desenvolvendo, e aí surgiu uma pessoa, né, que mudou minha vida, me pediu em casamento e me trouxe embora para São Paulo. E quando eu cheguei em São Paulo, eu larguei o serviço público e eu parei assim, e agora? Né? E aí eu fiz... o Vanessa Cordeiro Gastronomia Afetiva. Por que gastronomia afetiva? Porque eu não era só bolos e doces. Eu era mais que bolos e doces. Né? Então, eu queria mostrar aquilo ali e mostrar que o afetivo estava em tudo que eu fazia. Né? Então, foi aí que... Vanessa, a gente percebe a afetividade que você tem com a gastronomia na sua fala. Até aproveitando, pessoal, esse programa de hoje, ele é em especial, é o mês das mulheres, é em especial a mulheres empreendedoras. Eu acho que você veio... Eu brinquei com o Luiz, falei, Luiz, você precisa conhecer a Vanessa. A Vanessa, ela trabalha com gastronomia de uma forma muito diferente, muito... que hoje tem se perdido, né? Porque você falou uma frase assim, eu sou cozinheira. Hoje as pessoas enchem a boca para falar assim, eu sou chefe. E aí tem perdido um pouco dessa questão de falar assim, do amor mesmo, de falar, eu sou cozinheira. Porque antes de ser chefe, qualquer coisa, você tem que ser cozinheiro. Você tem que gostar. Então, esse programa de hoje é dedicado não só a Vanessa, a Kate, que está aqui nos estúdios aqui nos acompanhando, a todas as mulheres, porque eu até falei da última vez com a Noeli, para a mulher é muito mais difícil. Muito, 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 muito mais difícil. E esse é um ponto muito engraçado, porque a gente vem de uma cultura que lugar da mulher é na cozinha. Né? Só que quando você chega num restaurante, você mulher, para trabalhar, você lida com preconceito. Porque a cozinha é um lugar masculinizado. Entendeu? Então, é muito difícil. Porque você lida com dificuldades em que a mulher ela não tem força para mexer um panelão, que ela não tem força para carregar uma panela de 3, 4, 5 quilos. Entendeu? Ela não tem altura para pegar um negócio lá na câmara fria, que está mais alto. Quando vai dar ordem... Quando vai dar ordem, tem uma dificuldade. Então, é muito interessante essa parte, porque... ao tempo em que a mulher era que dirigia o fogão, numa cozinha de restaurante, na maioria das vezes ela não tem voz.
Entendeu? Isso para mim é uma coisa que eu não entendo. É complicado. Luiz, aqui é uma aula que a gente... E desculpa, eu falo muito. Não, mas aqui é para falar, aqui é para as pessoas te conhecer. E assim, Luiz, hoje a gente vai ter uma aula aqui, porque eu já tinha te avisado como que a Vanessa tem bastante conhecimento. Lembra um pouco você de conhecimento e se prepare para a aula, pessoal. Vocês que vão assistir e principalmente eu e o Luiz que está aqui. Eu queria comentar um pouco o que você falou sobre a cozinha afetiva, a gastronomia afetiva. E isso me remete muito à minha avó, ela sempre cozinhou, também sempre gostei. E essa questão do afeto tá ligado ali também ao capricho, né? A fazer tudo, que nem você falou, cortava minuciosamente. Então tem muito a ver com capricho. Eu acho que isso, eu vi aqui nesse potinho aqui, que não foi só um acabamento simples, tem uma roseta ali em cima, tem todo um capricho. Dá pra ver esse afeto nas coisas que você faz. Mas é exatamente essa é a questão. Por exemplo, quando você compra uma marmita, como você gostaria de comer. Por que eu vou mandar para você uma coisa que eu não como? Por que eu vou te mandar uma coisa de qualquer jeito? A questão da alimentação, ela é prazerosa. Não é à toa que eu tenho este corpinho, porque eu gosto de comer. E eu não sou daquelas, eu não como o que eu faço. Eu como. E se eu sinto vontade, eu faço. Então... eu penso assim, quando a pessoa vai pegar uma marmita dessa, que ela vai abrir, ela vai ver bonitinho, arrumadinho, que está tudo preparado para ela comer e que foi pensado com carinho para ela ter uma alimentação onde quer que ela esteja, que seja uma alimentação prazerosa. Independente se ela é fit, se ela é tradicional, se ela é low carb, entendeu? Dá pra ver que não é aquelas marmitas toda amassada, né? Tá toda finalizadinha, todo... E assim, não é porque eu trouxe hoje pra cá. Elas são assim no meu cotidiano. É que nem quando eu comecei a fazer feijoada. Eu comecei a fazer feijoada na pandemia, né? Era um momento difícil, mas já era uma coisa que estava na minha cabeça há muito tempo. Eu já trabalhei com feijoada, eu sou de projetos sociais em Rondônia, eu trabalhava com projetos sociais. Eu já fiz feijoada para 1.500, 2.000 pessoas. E aquilo para mim tinha uma coisa assim muito importante. Só que eu não queria só fazer feijoada. A minha feijoada o David comprou. Era em potinhos separados, era tudo separadinho, o arroz, a farofa, o torresmo, a couve, tudo embalado separadamente. Por quê? Geralmente você vai comprar feijoada, vem tudo numa marmita só, que você já não sabe mais o que é o arroz, o feijão e a farofa. Né? Eu não gosto de comer assim, apesar que você mistura tudo depois, mas eu gosto de comer bonitinho, separado. Então, por que eu vou mandar para o outro o que eu não gosto? Né? Então, o afetivo, ele não está só na comida da minha avó. Né? Ele está na dedicação que você põe naquilo que você faz. No afeto que você coloca em cada produção. No afeto que eu coloco em cada produção, exatamente. Isso, para mim, é o afetivo. Né? Isso, para mim, não tem preço. Esse cuidado, Luiz, assim, que tem, como ela falou, no dia da feijoada, lógico que hoje a gente vive a era do instagramável, né? Tudo a gente acaba postando, mas quando a gente compra de um amigo, né? A gente deve postar para fortalecer, porque assim, eu vejo pessoas que às vezes vai num restaurante mais chique um pouco, faz questão de postar. Aí às vezes compra de um pequeno empreendedor e esquece também de colocar ali e falar assim, olha, comprei de tal lugar, colocar o Instagram da pessoa, colocar o WhatsApp da vendedora em si, do empreendedor. Mas no dia da feijoada, a gente estava trabalhando, estava fazendo o bolo de Guarulhos, né, o bolo do aniversário da cidade. E aí eu falei para minhas amigas assim, para Isabel e para Maroli. Falei, olha, hoje o almoço é por minha conta, vou comprar a feijoada da minha amiga. Na hora que chegou, a Maroli, deixar um abraço para Maroli. É uma das melhores cozinheiras que eu conheço, assim, cara, é uma das pessoas mais humildes que tem. E eu brinco assim, que ela é a melhor professora que tem lá na prefeitura. Porque se você pedir para ela fazer uma comida japonesa, ela faz. Se você pedir para ela fazer uma feijoada, ela faz. O pão, ela faz. E ela é a nossa professora de confeitaria. Quando chegou, no dia a Kate foi levar, a gente estava ali na Paulo Facini. Na hora que chegou, ela se surpreendeu. Com a qualidade, com cuidado, cada potinho. Elas são fãs de torresmo. O torresmo estava crocante. A farofa estava saborosa. Tinha gosto de farofa, assim. Porque às vezes a gente vai comer uma farofa, tá seca.
E eu, particularmente, eu não gosto muito de feijoada, tá? Mas o que me chamou a atenção, a sua couve, cara, tinha sabor. Tinha um alhinho ali que você jogou por cima. E aí elas ficaram impressionadas, porque elas falaram assim, meu, nunca vi uma feijoada desse jeito. Aí elas falaram assim, também, você comprou esse povo chique aí da faculdade? Eu falei assim, não é porque é povo chique da faculdade, não. O que você encomendar da Vanessa, do Gastronomia Afetiva, ou agora do Marmitei aí, é nesse cuidado. Você falou da marmita, Luiz. Marmita já não é um negócio tão fácil, né, Vanessa? Eu mesmo não sou fã de levar marmita, mas realmente chama a atenção. Porque você olha ali, não tá uma mistura, né? Você vê que tudo ali foi preparado com cuidado. E uma coisa que sempre me chamou a atenção, estou misturando os assuntos, mas faz parte, é que você me falou assim, David, eu não uso temperos prontos, Não. industrializados. E na gastronomia, principalmente a maioria dos restaurantes, usa quase tudo pronto, quase tudo ali já pré-preparado. E os seus produtos não, são produtos que a gente come e você fala assim, meu, isso aqui é fresco, isso aqui tem sabor, isso aqui tem tempero, né? Como diz o Jacan, tem tompeiro, né? E, meu, você sempre foi assim, tipo, com esse cuidado, com esse carinho? Então, não. Eu confesso que, assim, era diferente porque, assim, eu tenho 40 anos, não tenho problema nenhum em falar isso. Antigamente, por exemplo, principalmente em Rondônia, no interior, você não tinha acesso a esses empórios que hoje tem. Hoje você chega nos lugares, em todo canto você encontra o tempero desidratado, você encontra facilidade para você comprar as coisas. Antigamente não tinha tanto. O tempero que a gente tinha era pimenta do reino, cominho, que se usa muito no norte, cebolinha verde, coentro, cebola e alho. Isso era o tempero que a gente tinha em mãos. Tomate, essas coisas, né? E a minha avó, ela costumava falar, é muito engraçado isso, que foi ela que me deu uma lição sobre sazon. Que ela fazia uma galinha, e uma vez eu vi ela fazendo, olhei, e ela me deu uma galinha, ela criava a galinha, ela me deu a galinha, eu fui fazer em casa. Na hora que eu comi, eu falei, cara, que droga, ficou horrível. Aí eu falei, vó, minha comida ficou horrível. Ela, por quê? Eu falei, não, porque eu coloquei isso. Ela falou, não. Quando você vai fazer uma galinha caipira, você só coloca cebola, alho, pimenta do reino, colorau e cheiro verde. Você não coloca mais nada. Pra que você vai colocar sazon? Na época da minha mãe não tinha isso. Né? Então eu falei, cara, por quê? Né? De onde que eu tirei que eu tinha que colocar essas coisas? E aí eu fui aprendendo. E aí depois eu passei por um processo, eu tive que ir no médico, eu tive um problema no estômago, e o médico me proibiu totalmente de usar industrializado. Ele falou, o que você consome? Eu falei, eu adorava sazon, eu colocava sazon em tudo. E hoje eu confesso que a única coisa que eu coloco sazon, de vez em quando, é na minha pipoca. Eu adoro pipoca com sazon. Mas na comida, ele falou assim, não precisa, você pode usar outras coisas. E eu fui indo, eu comecei a estudar sobre temperos, eu nem pensava em fazer gastronomia naquela época, porque eu estava fazendo o quê? Eu era formada em Direito, eu trabalhava, para que eu ia fazer gastronomia, né? Mas eu gostava. E aí eu fui estudar sobre temperos, sobre as misturas, sobre tudo aquilo ali. Então, sim, eu admito a minha culpa, eu usei muito tempero industrializado na minha comida, sim. Mas quem nunca? Né? A gente não tinha esse acesso. Né? Hoje... como você falou, não tinha tantos empórios aí como tem agora. E hoje ficou mais fácil. Tem 2 pontos aqui, Luiz, que acaba ligando você e a Vanessa, que é a questão da cozinha autoral. Né? Ela vende muito essa parte de afetiva, mas uma coisa que destaca em vocês dois, assim, é a questão de estar sempre criando. Né? E um ponto que nos liga, que eu não sabia, né? Eu achei que era só a gastronomia e a questão social, que acho que isso que me fez também querer me aproximar de você lá na faculdade, que você foi servidora. Né? Você falou agora ali nos bastidores, a gente estava num bate-papo aqui, do quanto é difícil empreender, né? Porque principalmente quando você tem
tem ali sua estabilidade, você sabe que você não vai sair. E aí você falou assim para mim, David, eu já fui também. Te entendo quando você inicia a empreender. E aí, Luiz, a questão da cozinha autoral aí, que você tem inventado pratos, tem inventado bebidas. Ela também gosta também da parte aí de bebidas também. Gosto muito. E eu queria que você falasse um pouco aí, Luiz, dessa sua questão de cozinha autoral, criar esse link aí. A cozinha, para mim, sempre foi criação. Sempre, para mim, a base da cozinha é você fazer algo que você gosta. E, para mim, sempre o que eu gostei foi de inventar. Desde da minha adolescência, quando eu entrei na área da elétrica, eu gostava de pegar o conhecimento que eu tinha e inventar. Então, eu inventava circuitos diferentes, inventava alguma coisa diferente. Na cozinha foi a mesma coisa. Conforme eu fui aprendendo mais técnicas, aprendendo ingredientes diferentes, eu quis inventar. Então, para mim, a cozinha autoral é meio que a base para mim cozinhar. Tanto na minha casa, quanto quando eu vou fazer algo para alguém, eu sempre gosto de dar uma inovada, de usar algo diferente e de criar. A questão dos temperos também, né? Você, das conversas que a gente já teve, você também joga no time da Vanessa, né? Eu até brinco assim, Vanessa. No meu caso, fica bem difícil, porque assim, eu, por ser nutricionista de formação, tem várias coisas que quando as pessoas me veem comendo ou usando, eu sou crucificado. Só Nossa, que você é nutricionista, por que você tá comendo isso? Isso, né? Você macarrão instantâneo, né? E assim, cara, tem horas... Eu não sei se você tava no dia, Luiz, que a gente tava lá mexendo na GastroChef. Eu falei, cara, eu tô morrendo. Tava. Você apareceu lá no dia. Eu falei assim, cara, eu tô morrendo de fome, vou comer um miojo. E a gente fez um miojo até naquele fogãozinho... Não é de indução, né? Que aquele meu não tá de chique. resistência. De resistência. E foi... Aí eu ainda brinquei. Se o Jacan pode comer miojo, eu também posso. Só que aí vem aquele massacre assim, né? Pô, você é nutricionista, comendo isso e tal. E quando você fala pra mim da questão dos temperos, eu lembrei aqui agora. Você levava pra faculdade. Levava. Eu levava pra faculdade. Ela era doida dos temperinhos. Eu lá era na louca dos faculdade. temperos. Eu preparava uns potinhos assim pequenininhos e eu tinha vários temperos pra usar caso precisasse. E esses potinhos assim, a Kátia briga muito comigo porque pra onde eu vou, eu levo minha faca e os meus temperos. Eu levo. Então pra faculdade é verdade, David, eu não lembrava. Eu tirava da minha bolsinha e eu tinha os temperos, porque às vezes na aula nós fomos da primeira turma de gastronomia. Então, era bem precário, a gente brigou muito pra muita coisa acontecer, nossa. Vanessa era a representante da sala, tá, pessoal? Aí vocês imaginam. Deus do céu. E aí a gente não tinha, faltava muita coisa. Então a gente rodava, cada um levava uma coisa, levava outra, a gente distribuía, passava por todas as bancadas, né? Mas era muito engraçado isso, não lembrava disso, é verdade. Eu ficava na bancada de trás, Luiz. Acho que você não chegou a fazer. A gente, no início, fez um laboratório lá de nutrição. Então, era assim, uma bancada na frente da outra. E o meu grupo era da bancada de trás. E eu ficava assim, aquelas meninas ali tem tudo, cara. Aquelas meninas ali... Aí, não sei se era por isso também, tá, Vanessa? Que eu queria vazar do meu grupo lá. Eu cheguei um pouco depois. Então, assim, você chega depois, você vai na onde que der pra encaixar. Uma outra coisa que eu lembrei agora, Vanessa... teve um período que você chegou e você falou assim, cara, você vai ter que ser representante da sua turma aí também. Eu falei, Vanessa, eu já tenho tanto BO, não me põe nessa não. Você falou, não, você gosta aí de questionar, de falar também. E foi um período complicado, Luiz. Vocês já entraram ali, já estava lá no laboratório lá de baixo, então já foi mais tranquilo, já foi mais fácil. Mas... de onde surge esse amor aí pela gastronomia? A pergunta é para os dois, né? Porque, assim, eu entendi que vem das avós de vocês, mas quando vocês decidem, assim, é nisso mesmo que eu quero, né? Você vindo direito e meio que trocar de área. O Luiz, até eu brinco, Luiz, fiquei totalmente, de onde você saiu aí de ser eletricista para virar aí um chefe aí? Quando toma esse start, assim, que é isso que eu quero da minha vida? É sobre você ser feliz fazendo o que você gosta. A minha mãe, eu venho de uma família de funcionários públicos, né?
E que sirva para você. Eu venho de uma família de funcionários públicos. E o que se fala no funcionarismo público é a palavra estabilidade. Tá bom. Teve uma época que eu tentei muito fazer concurso público. E eu tenho um problema muito grande com ficar quieta. Eu não sei o nome, eu sou muito... Ligada no 220. Ligada no 220. Então, estudar para mim, ficar sentada horas na frente daquele computador estudando, para mim era um martírio. Minha mãe sempre falava, você já vai fazer 30 anos e você não vai ter estabilidade na sua vida. E ia nessa situação. E aí, teve um último concurso que eu fiz, que foi do TJ, acho que em 2018. Acho que 2018. Que eu passei muito mal, eu tive uma crise de rins e durante eu estudando, porque foi muita coisa. Eu dei uma surtadinha e ali eu decidi, eu falei, eu nunca mais faço um concurso público. Fui crucificada até. E na época, Porto Velho, que é a capital de Rondônia, estava abrindo uma faculdade de gastronomia, né? E uma amiga minha do trabalho, a Elaine, que foi a pessoa que foi a responsável por apertar aquele botãozinho na minha cabeça e ficar assim, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu me inscrevi no Educa Mais Brasil, na época, que era um programa de bolsa, e um dia eu fui beneficiada com a bolsa. Só que ainda com a bolsa, a faculdade ficava, tipo, 1.000 e poucos reais. Para mim, era muito caro. Então, era uma realidade que não era para mim. E eu me inscrevi tudo sem falar para ninguém da minha família. Quando eu falei, nossa, foi assim, nossa, você fez faculdade para viver com a barriga grudada no fogão e não sei o quê. E aí eu fui fazendo aquilo, eu tirava a minha renda, mas eu sempre fiz com muito carinho, com muito amor, eu sempre... Era aquela coisa de você falar, cara, eu sou feliz fazendo isso. Aí eu lembro uma vez que a minha mãe chegou em casa, aí ela falou, estava reclamando, ela estava perto de se aposentar, e ela estava reclamando assim, quando a gente está perto de se aposentar, parece que as pessoas desvalorizam, desmerecem a gente. E colocam a gente para fazer qualquer coisa. Eu tenho tantos anos de serviço público, eles estão me colocando agora para carimbar processo, arquivar processo, alguma coisa assim. Aí eu falei, mãe, e é isso que tu quer para tuas filhas? É essa estabilidade que tu quer para tuas filhas? Aí ela ficou quieta, né? E eu falei assim, não é isso que eu quero para mim. E não foi isso que eu segui. Né? Hoje, nossa, minha mãe, minhas irmãs, é o orgulho delas, é o trabalho que eu faço, é o que eu faço, porque elas viram que é realmente o que eu amo fazer. O start é esse, é você fazer o que você gosta. Entendeu? É difícil? É difícil empreender? É difícil ser reconhecida? É difícil você aceitar que você é bom no que você faz? Porque tá cheio de gente hoje fazendo parecido. Igual ninguém vai fazer. Porque eu posso hoje... Você pode chegar para mim e falar, Vanessa, você vai fazer um drink assim. Tanto. Não vai sair igual o teu. Porque o amor que você coloca naquilo que você está fazendo é diferente. Eu posso gostar do beber drink. Eu posso gostar de tudo aquilo ali. Mas você ama fazer. Entendeu? Então, é absolutamente diferente isso. E esse é o start. É você amar o que você faz. É você gostar do que você faz. Eu acho que isso é que motiva, diante de tanta dificuldade, diante de tanta coisa que chega, às vezes, e puxa para baixo, e você levanta, puta, hoje eu não queria mais. Porque eu tô cansada. Entendeu? Só que a gente vê uma pessoa que fala assim, pô, que comida maravilhosa, que coisa boa é essa? Que legal, obrigada por esse alimento. Eu já recebi mensagem assim, você salvou minha alimentação. A sua comida lembrou a comida da minha mãe. E são coisas assim que parece que na hora que você tá ali, eu vou desistir, aí vem alguém que dá uma levantadinha. Entendeu? Então, esse é o... E a gente ainda tá numa situação bem desleal aí por conta das redes sociais, que assim, eu até brinco assim, cara, é tanta...
vou dizer que é tanta mentira, mas assim, na maioria das vezes é tanta gente vendendo ilusão ali na rede social e aí desleal a competição. Porque, que nem um exemplo, eu preciso experimentar uma marmita sua para saber que aquilo ali tem sabor, para saber que aquilo ali tem cuidado. Só que às vezes, isso é uma coisa assim que me chateia um pouco na questão de redes sociais, Luiz. O cara que vai patrocinar mais, ele atinge mais pessoas. E às vezes uma pessoa ali que tem um produto bom, um produto real, né, um produto que tem sabor de verdade, às vezes a pessoa não conseguiu chegar naquele produto. Eu vejo assim, quantas hamburguerias que tem aí na cidade, boa, com hambúrguer artesanal. Só que às vezes o cara não tem uma rede social forte, às vezes o cara não tem um dinheiro para investir nessa questão aí de rede social e às vezes demora-se de ser conhecido. Todos nós três aqui estamos num trabalho aí da questão de rede social e eu vejo o quanto é difícil, Vanessa. Você está nesse trabalho do gastronomia afetiva desde a faculdade. O Luiz montou a pizzaria dele, né? E aí você fala assim, falta investimento, né? Eu tenho lá o gastronomia social e eu brinco assim, cara, eu pensei que eu ia chegar aqui em 2023 com 10 mil seguidores. E não, tá 2.400, 2.300 e pouco lá. Mas por quê? Porque é um público orgânico, é um público ali construído, e aí a pessoa gosta do trabalho, gosta das receitas. É igual hoje, quem segue você, quem segue o Luiz, gosta de vocês. A gente não conseguiu ainda furar essa bolha aí do orgânico, que eu sei que é muito difícil. Mas isso acontece em outras áreas também, né? A gente vê isso na música. Tem muitos músicos bons, músicos que têm técnica vocal, que têm uma voz bonita, mas não conseguem sucesso. Daí tem muitos músicos medíocres que hoje estouram aí no Brasil sem conteúdo, sem técnica, sem uma voz boa, mas teve um patrocínio. Então, realmente, o patrocínio ajuda bastante, né? E assim, eu vejo pra mim, a gente que é empreendedor, que tá... Eu digo que eu tô começando. Aqui em São Paulo, eu tenho 5 anos, né? Eu trabalho oficialmente, trabalho com bolo, com comida, desde 2013. Né? Aqui em São Paulo são 5 anos. Então, eu sinto aqui começando. Porque quando eu comecei lá em 2013, que as meninas, faz um Facebook, uma página no Facebook para os teus bolos, né? Não tinha essa exigência de postagem, de quantidade de stories por dia. E, de verdade, eu tenho uma dificuldade surreal. Dá um trabalho surreal. Você está fazendo um negócio e você tem que filmar cada passo do que você está fazendo. Então, eu tenho essa dificuldade. Então, hoje, se você não movimenta a tua rede social, tu não tem tanto valor, porque tá meio que mobilizado a isso, voltado a quem tu tá na rede social. Você não tá na internet, você não tá em lugar nenhum. Não tá em lugar nenhum. Né? E se você não movimentar naquilo ali, você vai caindo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Porque a geração, né, Vanessa? A geração que a gente está vivendo hoje é a geração que consome internet da hora que acorda, da hora que vai dormir. Mas eu te entendo quando você fala dessa questão de que fica difícil. Principalmente para você que está cozinhando ali porque gosta e quer entregar um produto bom. É igual quando eu tô lá num evento lá pela prefeitura. Quando o evento é algo que é da minha produção, eu não consigo fazer nada. Porque assim, eu não consigo gravar, tirar foto de nada. Porque eu tô tão focado naquilo ali de entregar o melhor, que a minha última preocupação é tirar uma foto. Tirar uma foto. Agora, um exemplo, quando eu tô de ajudante lá da Maroli, lá, quando ela tá fazendo um bolo. Cara, no bolo de Guarulhos eu fiz um make-off. Eu consegui pegar do início até o final. Mas porque eu estava ali para fazer aquilo, teoricamente. Então, quando eu falo da questão de rede social, é assim, as pessoas precisam te conhecer. Eu espero, não vou aqui falar de tempo, porque a gente está aqui falando hoje, pode ser que amanhã mude tudo. Mas o meu sonho é que você, David, inaugurei meu restaurante, venha aqui conhecer, traga a família, traga os amigos.
vou ter maior prazer aqui em te receber. Porque, assim, eu acho que pessoas com o dom que você tem precisa, sabe? Precisa... Por isso que eu te enchi tanta paciência de... Meu, me dá uma receita lá pra postar lá no Gastronomia Social. Meu, venha aqui fazer um workshop. Inclusive, Luiz, é uma das pessoas que eu quero que ministre no workshop lá na GastroChefs, porque tem muito conhecimento. Muito conhecimento. O meu sonho é lançar lá um curso de cozinha afetiva, sabe? Para as pessoas entenderem mesmo assim o que é. É excelente isso, né? E em minha defesa, quando ele fala em receita, ele falava assim, me manda uma receita. Eu não sei fazer qualquer coisa. Eu não sei simplesmente pegar. Eu pensava assim, eu quero que vá uma coisa do norte. Só que eu pensava assim, aqui em São Paulo, para as pessoas fazerem uma coisa do norte, não vai estar tão acessível. Ele trabalha com fácil venda, eu preciso... Então, isso vinha na minha cabeça, né? Pode trazer, Kate. Fique em paz, que aqui não tem... Isso ficava na minha cabeça, né? De não levar qualquer coisa. E tem muito isso. E eu vou te falar uma coisinha assim. Eu, Vanessa, não tenho interesse nenhum em abrir um restaurante. Já me deixou triste já, hein? Já. Não tenho. Porque, assim, talvez o Luiz me entenda, eu sou muito metódica. Eu estagiei num grande restaurante. E quando você vê aquilo ali, lidar com pessoas é muito difícil. As pessoas fazerem o que você quer é muito difícil. Eu sou taxada de chata o tempo inteiro. Por quê? Porque eu gosto das coisas cortadas bem bonitinho. Eu gosto de quadradinho, eu gosto do brunoise bem direitinho. Eu gosto que faça aquilo ali. Então, quando você trabalha com outras pessoas, assim, nem todo mundo vai ter esse mesmo amor, essa mesma dedicação. Tem muita gente que vai fazer por impulso, porque está trabalhando ali porque precisa, e é isso, e vai e tal. Então, eu nunca tive vontade de abrir um restaurante. Eu sempre tive vontade de trabalhar com consultoria, de talvez dar aula, né? E de ter o que hoje as pessoas chamam das dark kitchen, né? De ter grandes cozinhas em que você possa alugar, que você possa fazer Inclusive, de tudo. aqui em Guarulhos está faltando, tá? Em Guarulhos não pensaram ainda nessa E aí, assim, ideia. uma coisa que eu tenho vontade. Mas abrir um restaurante... Porque, assim, hoje a gente pensa muito em qualidade de vida. E o cozinheiro, a última coisa que ele vai ter trabalhando no restaurante é qualidade de vida. Só se ele for já um top das galáxias, entendeu? Mas até você chegar lá, é um grande caminho, entendeu? Então, hoje a gente preza por qualidade de vida, né? Então, assim, o restaurante que eu trabalhei já me chamou para voltar para trabalhar. Já pensei... Tem alguns lugares que hoje eu falo, assim, que eu gostaria de estagiar por experiência. Mas para ser a minha vida, a minha renda dentro de um restaurante, não. Entendeu? Luiz, uma dúvida aí com o que a Vanessa falou. Será que é por isso assim que alguns lugares perdem um pouco da qualidade? Porque eu vejo assim que às vezes as pessoas começam um negócio, que nem um exemplo. Você realmente... Gente, eu uso um termo que a pessoa é chata, não é coisa ruim, tá? É coisa boa. Porque chato na gastronomia é porque a pessoa é sistemática. Lá na faculdade você só entregava quando tava bem certinho o prato. O Luiz a mesma coisa. Mas eu vejo assim, aí a gente vai montar aqui um restaurante. Gastronomia afetiva. Ô Vanessa Cordeiro, a sua preocupação então seria manter o padrão, porque eu vejo assim que muitos lugares inicia de uma forma. Hoje até aquela rede de fast food lá bem famosa aí, eu brinco assim que perdeu um pouco o padrão. Antigamente você chegava, todas as lojas era bem limpa, bem o atendimento e tal. Hoje eu vi que até lá tá meio, sabe, meio que bagunçado assim e vai entregando assim de qualquer forma. Seria isso para vocês dois? A dificuldade? Eu acredito que quando você começa um negócio, você começa com amor, você começa com dedicação, mas chega uma hora que começa a escalar que você não consegue mais estar no operacional.
E quando você começa a colocar outras pessoas no operacional, dificilmente essas pessoas vão ter a mesma visão, o mesmo amor por aquele negócio. Então, eu acho que por isso acaba caindo. Eles falam, eu comprava lanche sempre daquele cara lá na esquina, era muito bom, mas daí ele cresceu e perdeu a qualidade. Poxa, ele abriu o restaurante e já não é mais a mesma coisa. Ele teve que colocar outras pessoas e as outras pessoas não têm o mesmo afeto. Exatamente. Porque aí tem um problema assim. A minha mãe tem comércio, sempre fala, David, você não trabalha com comércio, você não sabe como é que é. E aí, esse ano agora que eu decidi mesmo empreender, que aí você fala assim, cara, como é difícil, como tudo é caro. E aí tem um grande problema. Às vezes, um exemplo, né? Você trouxe o bolo, é Bento Cake, né? Bento Cake. Bento Cake. Lembrei, gravei o nome. Aí, às vezes, o cara tá te ajudando, ou às vezes você tem ali uma pessoa para trabalhar com você, a pessoa fala assim, não, mas a Vanessa cobrou X. Só que não sabe o custo que foi aquilo, não sabe o custo que foi para manter, não sabe o custo que foi para você chegar naquele valor. E hoje até o Felipe Lucas postou algo que eu achei bem interessante, que a gente deve valorizar o nosso produto, porque é o nosso tempo. Eu vejo assim que os seus bolos, seus produtos, tem sempre um capricho. Então, assim, você não está comprando um bolo de mercado que é cheio de chantilly, produto artesanal. Você não vai ficar usando muitas coisas industrializadas. Então, acho que o maior desafio aí, assim, até o Lucas na última vez falou assim para mim, David, cuidado para não falar só de defeito, né? Porque senão você espanta aí os empreendedores. Mas esse ponto aí que vocês trouxeram, da dificuldade de perder um pouco da sua característica, é difícil porque o funcionário, até na última conversa que a gente teve, Luiz, que o funcionário que pensa com cabeça de dono acaba chegando mais longe. Mas tem muitos lugares que também não quer pessoas que pensam como dono. Então, aí você encontrar esse equilíbrio aí de funcionário, né? Eu, assim, mesmo você falando que não quer montar um restaurante, mas eu tenho muita fé aí que você vai crescer, vai... eu quero ter minha cozinha, eu quero ter um lugar que eu possa ter e talvez trabalhar com pronta entrega. Que hoje, por exemplo, as marmitas, eu não consigo trabalhar com pronta entrega porque elas não são congeladas. Eu faço o produto fresco conforme a encomenda. Você me pediu, eu vou preparar de acordo com isso. Aí você fala para mim, Vanessa, eu não gosto de verdura nenhuma. Substitui por purê de batata, macarrão. Eu vou fazer do jeito que você quer. Esse é o meu diferencial. Entendeu? Esse eu acho que é o que é diferente para mim. Né? Eu não vou te obrigar a comer qualquer coisa. Você vai comer o que você quiser. Alimentação, comer é prazer. Comer é satisfação. Né? Então, quando você tá... Hoje, por aí, eu vejo assim... Tem N mercados. Gente, você vai olhar a internet... Marmita. Verdade. Que aí você olha assim e você fala... Meu Deus, eu sou só mais um. É que nem você entra no iFood. Né? Ele falou de pizzaria. Você que tem, né? Eu teve. Entra no iFood. Olha o tanto de pizzaria que tem. Olha o tanto de hamburgueria que tem. Olha o tanto de restaurante japonês que tem. Entendeu? É uma infinidade que é surreal. Entendeu? Aí você tá com uma concorrência ali que é constante. E aí, quando você é um empreendedor, um pequeno empreendedor, a mentalidade, às vezes, da pessoa assim, mas o que é um bolo da confeitaria tal, da rede de bolos lá, para um bolo da Vanessa? O nome. Né? Sim, a marca sempre vendeu mais, né? Marca vende mais. Né? Essas plataformas também são desleais também, porque assim, quem vender mais barato provavelmente vai vender mais ou sempre não. É mais barato. Eu, quando comecei, eu colocava algumas promoções e daí entrava no outro celular lá pra ver, nem aparecia. O meu era o menor preço, você via um monte, você colocava pra selecionar por preço e o menor preço que aparecia lá era maior que o meu e o meu não aparecia. É por estrelas, tem um monte de outros méritos que o algoritmo usa.
E aí ainda tem umas coisas que acontecem ainda, porque tem as pessoas ainda que estão por trás, que ajudam, entendeu? Então, é um comércio. Eu fiz um curso uma vez que ele falava que a gente tinha que usar as plataformas de venda. Hoje só tem uma que é mais forte. Mas ele falava que use as plataformas de venda como um folder. Mas não use ela para ser o seu real. Porque as taxas são caras, você lida com N dificuldades, né? Que foi uma das coisas que me fez parar de vender a feijoada. Era muito difícil lidar com motoboy, achar motoboy, ter o motoboy. E a gente não tinha condições, gente. A Kátia, ela se desfez em 1000 fazendo entrega para mim. Nossa, mano, ela ia de carro e fazia entrega. Verdade, foi lá em casa também. Foi, era porque entregou assim... na Paulo Facino, mas entregou lá em casa também. Mas era porque era assim, o motoboy, às vezes, ele chegava assim, falava, eu não vou. Minha moto deu pau, não vou conseguir. Então, você fica na mão, você fica rendida a um serviço. Cara, e eu não desmereço. É um povo que trabalha pra caramba e não é valorizado. Né? Então, o cliente, às vezes, não tem educação. Não. Eu hoje moro em prédio, Vanessa, assim... Tem horas que eu tô lá na frente, assim, eu fico olhando, cara, a forma que os entregadores são tratados. Primeiro que já começa que, na maioria dos restaurantes e lanchonetes, até o local que eles ficam não é dos melhores. E, assim, a pandemia, você falou que começou a vender as feijoadas na pandemia. A pandemia mostrou o quanto eles eram úteis necessários. Importantes. Mas, assim... Eu sinto que ficou por isso, sabe? Assim, eles são importantes, mas não teve uma valorização também. E para o pequeno empreendedor, que eu entendo quando você fala da dificuldade, tem a taxa. Ele, para ficar ali fiel com você, vamos dizer assim, ali lá no dia só para você, você tem que pagar uma taxa. Que geralmente fala que é a taxa da gasolina. É a diária. Aí, por exemplo, comigo era assim, era diária. As taxas de entrega, o percentual era todo dele. Porque tem lugares que ainda fica com uma parte, porque eles me falavam. Era, por exemplo, era R$5, R$2,50 dele, R$2,50 do lugar. Então, o meu era a diária, as taxas de entrega e a comida do dia. E sempre eles levavam. Eu sempre dava muita comida para eles. Né? Então, assim... Ainda assim era muito difícil. Eles falavam, tinha cara que falava assim, nossa, mano, é muito bom trabalhar contigo. Essa comida foi muito boa e não sei o quê. Mas os impasses que tem de você empreender são muito grandes. Né? É um degrau de cada vez. Sobe um e desce dois. Na plataforma também tem as avaliações, né? Tem. Porque se você pega uma pessoa mal intencionada, vamos dizer assim, que a pessoa... Porque o que eu mais vejo também é a gente comeu, gostou, mas vai lá, acha um defeito de ainda lá depois criticar. Isso também acontece? Acontece. Uma vez eu tava no restaurante, daqui a pouco ligou uma mulher e reclamou, não, que veio aqui um cabelo enorme aqui, que não sei o quê. E esse dia, exatamente no restaurante, tava eu, o Du e o seu Luiz, 2 homens de cabelo curto. Ela tem um cabelo enorme aqui na minha comida, aqui não sei o quê. A gente mandou outra pra ela, porque senão vem toda aquela... Porque é o tempo em que as redes sociais te leva, ela te destrói em 1 segundo. E geralmente entendeu? Um elogio... Porque pra te elogiar não vem. Isso. Mas era o ponto que eu ia chegar. Quando tem um negócio ruim, aparece. Porque também tem aquela questão, né, Vanessa? Às vezes a pessoa comprou, gostou, mas fala assim, eu paguei. Ainda tem que postar ainda tem que ficar elogiando, sendo que eu paguei. E quando acha algum defeito, aí já não, aí já faz um estrago. Já faz, E a rede social, pessoal, como eu tava falando anteriormente, ela pra você subir, cara, como demora, cara? Eu lembro que em 2014 eu criei um projeto junto com uma amiga chamado Semeando Cultura e Conhecimento, que a gente arrecada livros, doa livros, monta bibliotecas, espaços culturais aí. E aí eu brinquei com ela, em 1 mês a gente vai ter 1000 seguidores. Era a página também, o Instagram não era bombado ainda. Ela falou assim, David, não é assim, a Fabi. Inclusive um abraço, tá morando em Paris agora. Ela falou, David, não é dessa forma. Aí, 1 mês, tinha 200 seguidores. Eu falei assim, nossa, como é demorado, cara. Como
eu me espantei, porque assim, eu falei assim, depois eu até desisti, que eu falei assim, ó, vai ser orgânico, quem gostar do projeto vai seguir o projeto, eu não ganho nada com isso, pelo contrário, só gasto, né? Porque aí tem que levar os livros, buscar os livros, e eu vejo que continua atual. Mas aí você vai, ainda tem um outro porém. Você tem 2.000 seguidores. Quantos curtem uma foto tua? É assim, ó. Vamos lá. Agora você tocou num assunto interessante. Eu não sei o que acontece. O Luiz falou da questão dos algoritmos aí que é bem estranho, né? Até algo que eu gostaria de estudar mais a fundo para poder aprender essa questão de tráfego pago, né? Eu não entendo. Tem horas que uma publicação entrega muito. Eu não queria falar isso, mas eu vou ter que falar. Um exemplo, se eu for num restaurante, né? A Letícia gosta de conhecer restaurante. Dependendo do restaurante, tipo, ela não tem o hábito de marcar. Parece que dá algumas curtidas a mais. E dependendo da coisa, não dá. Então, não consigo entender como funciona, assim. A gente tá num trabalho lá na GastroChefs, eu e o Luiz, de toda semana o Luiz tá postando coisa, e tem coisas que curtem bastante, que nem no sábado o Serginho presenteou a gente com a matéria lá na Folha Metropolitana, no Na Brasa. Você também já foi uma presenteada. E aí, assim, a gente fez um trabalho ali para fazer uma divulgação. Aí eu não sei se é porque é jornal, se é porque é uma matéria. Acaba que a divulgação não, a interação foi um pouco maior. Mas tem horas que bem poucas curtidas. Mas hoje você é muito por curtidas. Né? Ai, que bom, quantos seguidores você tem? Quantas curtidas você tem? Né? Então, além de você ser empreendedor, você tem que ser digital influencer. Porque senão o negócio não anda. É que o Instagram, tem gente que acha que é uma plataforma para fotos, mas é uma plataforma para interação, né? E como é uma rede social, você tem que socializar. Se você não estiver socializando, o algoritmo meio que vai te excluindo. Vai te excluindo, exatamente. E é uma coisa, por exemplo, eu não consigo. Quando eu estou cozinhando, que eu estou num ritmo de trabalho, por exemplo, ontem, que eu estava com uma carga de trabalho muito grande, eu não conseguia pegar no celular para nada. Entendeu? Não conseguia. Eu deixo ali, aí tem aquele reloginho que às vezes vai, eu olho se é uma mensagem, alguma coisa para mim poder olhar. Mas não dá. Eu não consigo. Você tem que ter uma pessoa que faça aquilo pra você. E, mano, o empreendedor vai tirar dinheiro de onde? Aí eu não tenho. E aí fica caro, né? Fica. Porque, assim, é lógico, quando você... Hoje eu fui pra terapia e eu até brinquei com a minha terapeuta. Eu falei assim, ó, hoje eu entendo quando você fala da questão de dinheiro. Porque o dinheiro acaba sendo tempo. Porque quando você tem dinheiro, você vai contratar uma pessoa pra cuidar da sua rede social. Você vai contratar uma pessoa... Um exemplo, para limpar sua casa. E aí você vai ter sua mente livre para resolver problemas maiores. Só que aí quando você é empreendedor, tá começando, da onde você tira esse dinheiro? Não tira. Aí você tem que cuidar da sua rede social, cuidar da casa, cuidar dali, cuidar dali. E aí acaba que foi uma frase que você falou, do porquê não querer ter o restaurante. E aí você vai viver como? Que hora que você vai viver? Que hora que você vai olhar e vai falar assim, hoje eu não vou trabalhar. Olha, desde que eu inventei aí essa questão de fazer esse podcast, de fazer a GastroChefs, até agradeci o Luiz, vou agradecer novamente, que o Luiz falou assim, divide, passa algumas coisas. Eu não sei o que é mais final de semana. Eu não sei, eu saí hoje para vir para cá, aí o João Miguel falou assim, mas você vai trabalhar de novo? Você não já trabalhou? Então, isso é uma coisa que também tem me preocupado, porque as pessoas nos cobram. Você estava falando da questão aí de estabilidade. Eu, mesmo sendo concursado, muita gente me cobrava essa questão de empreender. Porque, assim, se você faz uma aula minha, Vanessa, desde o primeiro dia até o último, eu vou falar, eu quero ver você vendendo, eu quero ver você vendendo. E aí eu olhei e falei assim, cara, eu tô ajudando tanta gente e não tô me ajudando. Só que aí, ao mesmo tempo, da onde você tira tempo para fazer tudo isso? Porque eu continuo lá na prefeitura, trabalho das 8 às 5, e aí tem a GastroChefs que a gente tá tocando aí, ainda bem que o Luiz chegou somando, aí tem um podcast, porque eu também acredito muito nesse projeto,
E aí, acredito em qual sentido? De trazer pessoas como você para contar sua história, para inspirar pessoas, mas tenho pensado ultimamente, eu preciso de um tempinho aí para mim. É porque no começo eu te confesso que é muito difícil. A gente se dedica integralmente naquilo ali. A gente vai porque precisa. A gente precisa dar aquele up, precisa dar aquele primeiro passo. Só que aí depois a gente tem que dar uma freada, né? Porque senão a gente perde a rédea do negócio. Porque se tu não tá bem, tua cabeça não tá bem, tu não vai conseguir desenvolver outras coisas, tu não vai conseguir fazer outra coisa, né? Eu tava numa época que eu tava com a questão do... A Kate falava que era do pensamento acelerado. Eu deitava e eu ficava... Uma receita... Aí eu ia no celular e eu anotava. Posso fazer um frango assim, 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 assim. Porque via coisa na minha cabeça e eu preciso fazer isso aqui. Aí ia naquilo ali. Então... Era aquela loucura o tempo inteiro e tu não para, e tu quer fazer, e tu quer ir. E essa parte, a tua parte, eu te falei que ali, lá fora, que eu entendo e eu te acolho, porque quando a gente lida com isso, por exemplo, assim, as pessoas falam assim, se você me pedir hoje, Luiz, uma receita, Vanessa, qual é a receita do teu banoffee? Eu vou te dar. Minha mãe uma vez olhou pra mim e falou, por que tu passou a receita do teu brigadeiro? Eu falei, porque ela não vai fazer que nem eu. Não vai. Entendeu? Não que eu esteja menosprezando ou daquilo ali. Quer dizer que eu não tenho medo daquilo ali. Eu tenho vontade, como você, de ajudar. Eu tenho muita vontade. Porque eu acho que assim como eu criei coragem e tô ali nos meus 40 anos ainda correndo atrás e lutando, eu sei que muitas pessoas podem fazer isso. E assim, trabalhar com comida é difícil? É. Mas é bom, ao mesmo tempo, porque você vai levar para as pessoas uma satisfação. E você pode mostrar que você fazendo uma comida boa, também é possível ganhar dinheiro. Entendeu? Então, essa é a parte legal. Porque eu acredito nisso. Eu acho que esse teu espaço, por mais difícil que seja agora, o crescimento de tudo aquilo ali, ele pode, aos poucos, chegar nas pessoas e mostrar isso. Mostrar que é possível, mostrar que dá, encorajar, fazer acontecer. Né? Que nem quando você falou, vamos fazer lá. Me veio 1000 ideias. Primeiro eu quis uma coisa, depois eu quis outra. Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer uma coisa que as pessoas possam fazer, que elas possam vender, que elas possam multiplicar e que aquilo ali possa gerar outras possibilidades. Né? Que não é só fazer por fazer, que é o que você faz. Assim, na faculdade eu via o jeito dele de levar sempre para o lado social, para fazer o faça e venda, aquela coisa toda. Então, isso é uma coisa assim que eu sempre gostei. Né? Que foi onde eu me encontrei na questão do lado social, de fazer aquilo ali. A gente fazia as feijoadas, fazia os trabalhos no Grupo Ajudar, lá de Rondônia, né? Em Porto Velho. Cara, era cansativo pra caramba. As pessoas... Eu tenho certeza que tem muita gente que me odeia ali. Porque a gente ia cortar 500 maços de couve e eu queria que fosse assim, ó, bem fininho. E a pessoa me olhava assim, por quê? Eu falei, você gosta de comer couve grossa numa feijoada? Não. Eu falei, então, por que você vai fazer pro outro a couve grossa? Calabresa, eu cansei de fazer a pessoa cortar as rodelas de calabresa de novo, porque estava muito grossa. Entendeu? Era eu que coordenava a cozinha. Então, é uma coisa assim... Quando você conversa, que você abre, você vai mostrando as possibilidades para as pessoas. Você vai mostrando que é possível, que fazer bem feito dá sim resultado. É que você não precisa, assim... Isso que você está falando, Vanessa, assim, eu tenho muita convicção, assim, da missão que eu tenho, que eu carrego isso desde pequeno. E eu até brinquei com o Luiz. Falei assim, Luiz, eu sinto assim que a gente vai chegar longe aí, vai alcançar outros lugares, mas tem uma coisa que eu não vou perder, que é a essência da questão social. E aí ele teve a experiência, primeiro episódio do podcast que a gente foi gravar, e aí já estava tudo certo, tudo programado. Aí a minha diretora me ligou, falou assim, David, pegou fogo em uma comunidade, preciso de você, onde você tá? Eu falei assim, eu tô aqui no centro de Guarulhos e tal. Ela, eu preciso de você. E aí
o Lucas foi embora, o convidado foi embora. Falei, Luiz, você vai ter que me ajudar. Ele, mas como assim? Onde que é? Eu falei assim, vamos lá. E aí a gente chegou, fez hot dog. Aí o hot dog ia ser pouco. Aí chegaram com os hambúrgueres, a gente não dava tempo de fritar, de nada. A gente colocou no forno. E aí eu brinquei com ele. Eu falei assim, Luiz, pode ser que isso aconteça mais vezes, né? Porque assim, o último feriado que teve aí, na volta do carnaval, felizmente teve as enchentes lá no litoral norte. E aí eu estava doente, não estava legal. E eu falei, Luiz, cancela gravação, cancela programação que a gente tinha na GastroChefs. Por quê? Porque eu vou ter que ficar no Bosque Maia ajudando a arrecadar alimentos. E aí eu tinha que fazer o café, fazer o lanche lá do pessoal. Então, quando você fala aí da questão da feijoada, eu vejo que muita gente se dispõe a ajudar no social, mas às vezes fala assim, eu vou pra postar. Cara, quando fala de comida, vai ali de inteiro mesmo, vai de coração, porque assim, esse alimento vai chegar numa pessoa, tenho certeza, a gente participa aí no final do ano na festa das crianças ali na prefeitura, faz hambúrguer, faz hot dog, eu sempre falo, foi lá que eu conheci o Serginho, eu sempre falo assim, gente, vamos trabalhar como se fosse para os nossos filhos, para os nossos parentes, por quê? A maioria dessas crianças, Luiz, é a única festa de Natal que tem. Que tem, exatamente. E aí eu falo assim, ainda que você tá aqui de voluntário, muitos são funcionários, venha, doa seu dia, sabe? Doa seu dia ali que fala assim, eu tô aqui de corpo e alma porque essas crianças realmente precisam levar de mim, além do alimento, um sorriso. Isso vai muito na minha primeira experiência. Foi em 2013 que eu participei da primeira ação solidária do Grupo Ajudar, que é um grupo lá de Porto Velho. Eu saí tão extasiada, eu saí absolutamente anestesiada por tudo que você via. A gente fez uma ação de Natal, Dia das Crianças, alusão do Dia das Crianças, foi em outubro. E a gente levava assim, hot dog, pipoca, refrigerante, e montava kits escolares ou sacolinhas de docinho, de lembrancinha. As crianças chegavam e falavam, tia, eu posso levar para o meu irmão? Ela não pegava nem para ela. Sabe, era para minha mãe, para o meu irmão. Eu posso comer outro? Gente, aquilo ali é uma coisa que te toca, que não tem jeito. Ele te causa uma sensação ali que é inexplicável, né? E aí você olha assim, poxa, é o mínimo que a gente consegue fazer. É muito pouco que a gente precisa fazer, né? E se cada um fizer um pouquinho, dá muito certo, né? Então, vem daquilo ali, que nem as pessoas falavam, Vanessa, o que tu pode fazer? Gente, eu só posso cozinhar. Meu Deus, cozinhar, eu não gosto de cozinhar. E você, e aí eu ia, né? Eu com o meu 1,5 m naqueles panelão, fazendo hot dog, fazendo tudo aquilo ali que era para ir. O bolo eu sempre incrementava para fazer os bolos, para fazer uma coisa. Porque eles não tinham. E você vê a criança, tem bolo? Sabe? É uma coisa assim, pra gente é tão comum. Eu nem quero bolo. Né? Então, são coisas que mexem contigo, que vai naquilo ali, que te motiva a ser melhor no que tu tá fazendo. Pelo menos para mim foi isso. Né? A ser melhor no que tu tá fazendo. Por que tu tá fazendo para ti, tu faz assim, para o outro tu não pode fazer também? Né? Então, é uma coisa muito... É muito louco como o social ele mexe com a tua cabeça e te faz ter uma outra visão das coisas, né? E eu sempre tentei mostrar isso, assim, e as pessoas não me entendiam muito, elas não me interpretavam muito naquilo ali. Porque é difícil, né? Eu sou metódica, pelo que eu percebi, você é também. Então, a gente tem essa coisa de levar o melhor que a gente tem, né? Eu acho que a gastronomia, ela traz essa coisa, assim, do melhor, do fazer bem feito. Eu acho que é isso, assim, que move, né? Vanessa, a gente nem esperava, né, Luiz, que o assunto fosse tão pro lado social da coisa. Eu achei que o papo ia ser regado aí a muita gastronomia,
Mas eu acho que para quem tá nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, eu acho que é válido saber a tua história, saber quem você é. E para não fugir aí do programa, eu queria que você falasse, vendesse aí agora, né? Que eu brinco assim que o Tony veio no podcast, eu brinquei e falei assim, Tony, tu é um vendedor, cara. Porque o bicho vendeu a vaca atolada, vendeu tudo ali, tá ali perto de você também, ali no Cantinho do Gordo. Até parabéns, tá, Tony? Inaugurou a segunda loja. A gente já comia a feijoada dele. Já fui lá. Do Cantinho do Gordo. Já. Inaugurou a segunda loja ali na Faria Lima. Parabéns, fiquei muito feliz aí por você, pela Simone, pela tia Candinha. E aí eu queria que você falasse aí um pouco sobre os seus bolos, sobre as suas marmitas, como te encontrar. Então, eu trabalho com bolos, eu trabalho com doces e trabalho também com as marmitas, que é o Marmitei, né? As minhas marmitas não tem nada industrializado, como eu já falei, são temperos frescos. Eu não vendo marmita congelada, é sobre encomenda, né? Os bolos eu adapto, eu faço, né? E hoje eu trouxe aqui as duas sobremesas que são as que eu mais vendo, que é o banoffee e a torta de ninho com morango, que são o sucesso de vendas, assim, é o que todo mundo curte, todo mundo gosta. O bento cake que eu fiz hoje, eu fiz exclusivo pro David, né? Que é o querido do momento, é o que está mais sendo pedido, é o que mais está saindo, que é com os bonequinhos Florks, que é os memes da internet que se chegaram nos bolos. E é isso, as marmitas você vai encontrar assim, o que tiver de sabor e tiver ali, eu garanto. Essa daí eu garanto. Eu achei também. Interessante a etiquetinha aqui, tem todas as informações. Tem todas as informações, eu só esqueci de colocar ali, aí. Luiz, mostra ali na câmera ali, ó, pro pessoal que tá em casa aqui no poder acompanhar o Capricho, porque assim, dá uma olhadinha no Instagram, Gastronomia Afetiva, o Marmitei. Gastronomia Afetiva e o Marmitei Guarulhos, Marmitei Gru, Marmitei _ Gru. As marmitas eu trouxe o frango com requeijão, que é o queridinho também. E trouxe uma low carb de exemplo, que é uma carne moída com purê de abóbora e brócolis, né? Que são das duas que mais saem. Eu fiquei feliz porque, assim, a maioria das pessoas, quando você vai encomendar a marmita, é sempre aquele cardápio ali padronizado. Eu até brinco, parece dieta de nutricionista que puxa da gaveta assim e fala assim, segue aqui essa dieta. E você não. Você dá oportunidade aí pra pessoa, olha, eu não gosto disso. Eu já tinha visto lá no seu Instagram que você fala um pouco sobre isso. Até gostaria que você fosse mais ativo aí nas redes sociais. Fiquei bem feliz aí com tudo que você falou. Estava bem preocupada. David, então, eu não gosto muito de aparecer. Nossa, eu tava muito tenso. E geralmente essas pessoas, né, Luiz, que falam que não gostam muito de aparecer, quando começa a falar... O Luiz fala que eu falo bastante, tá? Quando falou bem, falou... Nossa, explicou bastante coisa. E a pessoa aí que quiser te encontrar, mais uma vez aí, fala seu Instagram, fala... Os meus Instagrams é o Marmitei _ Gru, que é o das marmitas. E tem o Vanessa _ Gastronomia Afetiva, que é o dos bolos e doces, mas por qualquer um deles vocês podem me encontrar, né? Pode chamar no direct, tem os links do WhatsApp nos dois Instagrams. E eu adapto qualquer cardápio para qualquer dieta. Se você quer comer sem sal, você quer comer com sal, do jeito que você quiser, eu adapto, não tenho problema nenhum. Né? Eu acho que esse é o meu diferencial, é levar a comida do jeito que você quer comer. Né? Fala pra mim o que você gosta, fala pra mim o que você quer. Eu sempre falo isso pros meus clientes, o que você gosta? Né? Que aí eu faço exatamente como você quer. Né? Porque eu acho que comer é isso, comer é ter prazer, é gostar. Né? Eu tenho um cardápio mensal. Isso, a Kate tá brigando ali, tá, pessoal? Porque a Kate tá ali lembrando. Você falou do cardápio, eu tenho um cardápio, eu monto um cardápio, eu lanço todo mês um cardápio diferente. Todo mês, com a opção fit, low carb e vegetariana. Né? E agora eu tenho os opcionais que são fixos, que são as coisas que as pessoas gostam muito, que é o frango ao molho de requeijão, o frango ao molho de mostarda, os escondidinhos,
né? Só que assim, a pessoa chega pra mim e vê lá, por exemplo, assim, ai, Vanessa, o frango com requeijão e brócolis. Não gosto de brócolis, eu não como verdura. Tá bom, vamos tirar. Né? Eu adapto. Ah, Vanessa, eu tô numa dieta, que nem hoje eu entreguei para uma cliente. Eu tô numa dieta, minha marmita tem que ser de 250 gramas, eu só posso comer 60 gramas de arroz, 120 gramas de proteína e o restante de legumes. Tá bom, a gente adapta, a gente faz. Em média, uma marmita dessa tá pesando quanto? Essas que eu trouxe para você, elas são de 300 gramas, né? E eu tenho as de 450 e eu também faço de 250 gramas. Né? Então, é para todos os... Os doces, você já está trabalhando com eles fit também? Com eles? Não, doce... É porque, assim, eu costumo falar que são cozinhas muito delicadas, né? E o meu, então, é mesmo... Eu tentei fazer, mas, assim... Eu já fiz bolo low carb, já fiz, mas eu não gosto do sabor. Então, é difícil eu vender aquilo ali que eu não curto muito, né? E não é o meu segmento. Não, teve uma época que eu queria que nem você, eu queria abraçar o mundo. Eu queria fazer tudo. Só que a gente olha e para assim, pera, eu não consigo. Porque, por exemplo, para eu fazer um bolo low carb, eu tenho que ter um estoque de farinha de amêndoa, eu tenho que ter um estoque de cacau 100%, porque não vai chocolate em pó. Eu tenho que ter um estoque de uma gordura, eu tenho que ter um estoque de alguma coisa. E a demanda, para mim, era pouca, então não compensava eu estar naquilo ali. E o custo é alto, né? O custo é alto. Pessoal, não é fazendo merchan nem puxando o saco aqui pra Vanessa, não. Mas se ela falar que foi feito com um produto, vocês podem confiar. É. Ela falou assim, olha, eu usei aí a farinha de amêndoas, que não é barato, tá? Podem ter certeza. Porque assim, eu trabalho com pães. O que eu mais vejo é assim, é multigrãos, 7 grãos, 200 grãos. Aí você vai olhar e você fala assim, a pessoa colocou só uma sementezinha de linhaça ali por cima e tá metendo louco pra cima dos consumidores. Luiz, eu vou te dar 2 missões aqui. A primeira, você fazer uma pergunta aí sobre gastronomia pra Vanessa. E a segunda é que já sabe que tem que amarrar essa mulher lá pra trazer ela pra GastroChefs. Pra dar um workshop, nem que seja pra gente lá um dia lá, a gente ver quanto que ela tá cobrando aí, a gente levar ela lá. Então vamos lá. Como o David falou, o convite está aberto para a GastroChef, vai ser muito legal te receber lá. E a questão dos doces, fits, qual foi a maior dificuldade que você sentiu, além do sabor? Teve alguma outra dificuldade em fazer os fits? Os ingredientes, o custo dos ingredientes, porque hoje o fit é moda. Né? Então, tudo quando você coloca nisso aí, ele vai sair bem mais caro. A farinha de amêndoa é mais de R$100 o quilo da farinha de amêndoa. E aí, hoje a gente ainda encontra um grande obstáculo, porque é o que eu falo da gastronomia, assim. Eu descobri esses dias que existe uma amêndoa pura e existe uma farinha de amêndoa misturada. Entendeu? Então, é que nem você vai nesses armazéns, nessas coisas, comprar tempero. Você vai ver a cúrcuma e a cúrcuma integral. Aí eu perguntei da mulher, qual a diferença? Uma é R$6 é até laranja, e a outra R$2 é branquinha, é porque amarela. É misturada com fubá. É porque tem mistura. Entendeu? Então, hoje é muito difícil nessa parte. Por isso é que eu falo que tem a dificuldade em você manter a qualidade do seu produto, é porque se eu falo que o meu purê de abóbora ele é low carb e a sua dieta é low carb, ele não vai nada de trigo, nem de amido, nem de nada para engrossar ele, não. Né? Eu fui estudando meios de fazer esse purê até ele chegar na consistência que ele tá, que é para não interferir. Então, a minha dificuldade maior na questão do fit é ingrediente. É você comprar, é custo e você ter a confiança de que você está comprando realmente aquilo que você está prometendo para o teu cliente. Porque já pensou se eu vou fazer um bolo fit para você, um bolo low carb não vai trigo, por exemplo. Vamos supor que você tem intolerância à farinha de trigo. E aí? Se a minha farinha de amêndoa está misturada, o que eu vou fazer? A questão da substituição de alimentos, da substituição de ingredientes,
cada ingrediente tem mais de uma função na receita, Sim. né? Que nem o açúcar, ele não serve só para adoçar. Não. Então, você vai substituir ele, você tem que saber tudo que ele vai interferir naquela receita. Exatamente. Aí você sabe que é uma outra área de estudo, né? E eu sou muito metódica. Então, para eu fazer uma coisa, eu tenho que estudar muito aquilo ali. É que nem quando eu fui para fazer as marmitas. As pessoas, faz comida, faz comida. E eu ficava estudando low carb incessantemente, quais são os ingredientes, os itens que pode, que não pode, que era aquilo ali, que era para seguir à risca o que é realmente um low carb. Né? Eu não sou nutricionista, né? Mas na faculdade a gente tinha aquela tabela TACO, gente. Eu tenho a tabela TACO instalada no meu celular até hoje. Porque eu ia no mercado, eu via a quantidade de carboidrato que era para ver se ele se adequava àquilo ali ou não. Né? Então, o ingrediente realmente ele é o que faz a diferença. Então, no fit, para mim, nos doces, não vai, porque eu acho que é um ramo que a pessoa tem que se dedicar exclusivamente àquilo. O shelf life dos ingredientes também, quando você não tem uma saída do produto... É difícil. Você Você armazenar, perdendo. São ingredientes que eles se perdem muito rápido, né? Eles são perecíveis, então não dá para você ter um grande estoque daquilo ali, né? Então É que é tanta gente contando mentira, contando casos na internet e vendendo produto que não é, que foi o exemplo que eu dei aqui dos pães. E agora você me deixou até assustado com essa questão aí dos armazéns que você chega ali, porque assim, você entra numa loja daquela, você imagina que o cara tá vendendo tudo ali naturalzinho, sem nada misturado. Mas se as grandes empresas, vocês, eu não sei, eu consumo bastante creme de leite, né? Eu gosto de fazer bastante estrogonofe. Cara, hoje os caras tá vendendo lá o... Mistura láctea. E aí você fala assim, não, tá barato, mas se você vai olhar, o leite condensado também... Até o Up das marcas, que tem uma marca Up das Galáxias, ela criou a mistura láctea. Tanto do leite condensado quanto do creme de leite. Na hora que eu olhei ali, eu fiquei falando, não. E ninguém faz nada, né? É uma coisa de você aprender a olhar, por exemplo, eu já fui taxada de chata de como eu sou no mercado. Porque eu chego no mercado, eu olho o rótulo, eu vou ler a composição daquilo ali. Né? E aí eu vejo, por exemplo, o requeijão, que é uma coisa que eu uso muito. Hoje tem muito requeijão composto, que a composição dele, mais da metade dele é amido. Ou mistura láctea, sabor requeijão. Mistura láctea, sabor cheddar. Mistura láctea, sabor cream cheese. Creme culinário. Creme culinário. Né? Então, assim, hoje a indústria alimentícia, ela te induz ao erro. Ela te induz aí naquele caminho que vai. Vai modificar a tua receita? Geralmente, não. O ponto do brigadeiro modifica. Se você faz com um composto lácteo condensado, ele modifica. É difícil de chegar ao ponto, o sabor dele, a liga, o gosto é diferente. É o que a pessoa paga de mais barato, às vezes, na caixinha, vai gastar no gás, porque vai ter que ficar ali... Vai ter que ficar mais tempo. Levar mais tempo. E assim, do requeijão aí, que é o que eu mais uso hoje, nas minhas aulas, eu sempre falo para os alunos, pessoal, é mais barato? É, mas na maioria das vezes não tem sabor nenhum. Você come ele, é aquele gosto ali de gordura e amido. Amido. Não tem sabor praticamente nenhum. Vanessa, você praticamente aqui nos deu uma aula. Eu falei, acho que desde o início, né, que seria uma aula aí sobre cozinha, sobre alimento. Já fica aí até o convite, tá, pessoal? Quem for fazer um curso com a Vanessa lá na GastroChefs, viu o tanto de conhecimento que essa mulher vai passar. Então, na hora que o Luiz colocar lá no Instagram, lá, vai ter um curso com a Vanessa Cordeiro sobre marmita, sobre o que colocar... Vale a pena. Eu gostaria até que você tivesse falado mais sobre seus produtos, sobre seus bolos, suas marmitas. Mas fica mais uma vez aqui, pessoal, o convite. Entre nas redes sociais da Vanessa, chama ela no WhatsApp. Ela faz também eventos, né? Eu acompanho as redes sociais dela, então tá sempre num casamento, sempre produzindo alguma coisa. E aí, assim como o Luiz... contratou, saiba que vai ter algo característico, vai atender o gosto do cliente, porque assim, tem horas que a pessoa fala, tem um bolo específico lá que você faz, eu não vou lembrar o nome agora,
um que quase não usa chantilly. É um dos primeiros, assim, abriu seu Instagram, já tá lá. Que é espatulado. É um semi-naked. Ou naked cake. Eu não sei falar esses nomes difíceis não, tá, pessoal? Por isso que eu tenho que perguntar pra ela. E aí eu vejo que tá na moda e não é todo mundo que conhece. Às vezes as pessoas falam, bolo de casamento tem que tacar chantilly. Cara, dá uma olhadinha lá, entra aí agora aí, ó, no Instagram, aí, ó, Vanessa Cordeiro ou Vanessa Gastronomia Afetiva. Vocês vão ver o que é lindo, as flores descendo assim. Não tem tanto chantilly, mas você vê que foi feito artesanal, foi feito especialmente para cliente. Então você que quer fazer uma festa, fazer um evento, eu não sei se você trabalha ainda como personal chef, mas eu indico, né, mesmo sem autorização, né, Luiz? Mas eu indico. Não, mas eu faço assim, continuo com a personal chef. Né? Fazemos qualquer negócio. O empreendedor, ele trabalha assim, né? O cliente faz a demanda. E a gente vê a possibilidade, né? Claro. Certo. Vanessa, chegamos aí na parte final aí. Eu queria que você... Primeiro eu quero te agradecer o Luiz aí. O Luiz foi pego de surpresa aí que... O Luiz quase não falou, a gente não deixou ele falar. Ele brinca, que eu falei, ele fala, David, você fala demais, mas eu gosto de sempre falar com o Luiz, porque ele sempre traz uma questão técnica, sempre traz um ponto aí que a gente passou despercebido. Mas queria te agradecer por você ter aceito o convite, por você ter vindo falar sobre empreendedorismo, sobre ter bailado aí, vamos dizer assim, em algumas profissões, em algumas coisas. Eu queria que você deixasse aí um recado, mais um recado aí para quem está nos assistindo aí. Um recado final. David, eu te agradeço imensamente pela oportunidade. Fugi tantas vezes, mas chega uma hora que a gente fala assim, não dá mais para fugir. Mas o que eu tenho para falar é assim, quem quer trabalhar, quem quer fazer nessa área, não desiste. Tem pessoas como o David, o Luiz, que estão nessa área de ajudar, de buscar, de incentivar. Então, sempre há uma possibilidade. Sempre há uma forma de começar, sempre há uma forma de fazer. Trabalhar com comida é uma coisa grandiosa. Quando você põe dedicação naquilo, é muito bom. E você vai ver que vai ajudar. Realmente é possível construir uma renda. Eu não vou dizer que o caminho seja fácil, que o caminho seja tranquilo. Não é. Entendeu? Mas é possível seguir. É possível, sim, fazer. Né? É possível, sim, você transformar isso aqui na tua renda. Entendeu? Então, você hoje que está ali, que não sabe o que fazer, chama o David, chama a gente, chama o Luiz. Eu falo a gente porque desde já aceito, né? Vamos nesse trabalho no GastroChefs, vamos fazer a diferença, porque eu acredito que a gastronomia pode fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acredito nisso, eu acredito que a gastronomia, ela transforma, né? É o que move, é o que há possibilidades. É dentro da gastronomia, para mim, é isso. Né? Então, temos pessoas que acreditam nisso, temos pessoas que trabalham nisso, e eu acho que essa é a possibilidade que a gente tem hoje. É enxergar essas pessoas que estão desenvolvendo isso e que estão dispostas a levar isso para todo mundo. Até mesmo para quem já é formado, para quem já trabalha. Eu, por exemplo, queria muito fazer o teu workshop de pizza. Né? Porque eu não sei fazer pizza, não sei fazer massa, mas gosto, mas infelizmente não vou conseguir agora, mas eu quero muito. Né? Então, as possibilidades são grandes, gente. A gente tem inúmeros profissionais com N's. Eu sei fazer quiche, mas tem sempre uma coisinha que você pode aprender. Eu sei fazer drink, mas tem sempre uma técnica diferente. Então, dê a chance. Acredite e vai. Antes de passar aqui para o Luiz também fazer a finalização dele, você iniciou com a sua fala com muito amor, com muito afeto, e finalizou da mesma forma. Eu até brinco assim que todo mundo que eu tenho chamado para fazer parte lá da GastroChefs, que gosta de gastronomia, que quer ensinar, que quer compartilhar, a gente não tá com preço bem baratinho. Eu brinquei com o Luiz,
vai ser ali quase empatando ali mesmo, porque a gente está cobrando só R$ 89,00 o workshop. E quem vai ministrar os workshops é pessoas igual você, que gosta, que tem conhecimento para passar e ama o que faz. Porque, assim, hoje o mundo da gastronomia está com muito glamour, tá muito bonito, tá na televisão, mas você falou de ser cozinheira, eu me considero um cozinheiro, o Luiz também. Então, queria também te agradecer, Luiz, e que você passe aí sua mensagem aí. A gente fica por muitos anos trabalhando para no final da vida, no final de todo esse tempo que a gente passa aqui na Terra, aproveitar e fazer algo que a gente gosta. E quando eu entrei na cozinha para trabalhar profissionalmente pela primeira vez, eu percebi que aquilo realmente era o que eu gostava. E eu pensei, para que eu vou trabalhar minha vida inteira em algo que eu não goste, para no fim da vida eu começar a fazer algo que eu goste? Então, se eu puder fazer algo que eu goste e ainda assim ganhar para isso, eu acho que você já vai se realizando no decorrer da caminhada. Não precisa esperar chegar no ponto final para você se sentir feliz. Você já pode se sentir feliz no decorrer dessa caminhada que temos aqui nessa terra. E a GastroChef está aqui para isso. Estamos trazendo técnicas e a parte prática mesmo para a pessoa sair ali naquele momento já sabendo fazer, sabendo vender, indo para o mercado de trabalho, entregando o seu melhor, assim como a gente sempre espera entregar o nosso melhor. Com certeza. Gente, eu só tenho que agradecer, Vanessa e Luiz. Hoje eu tive uma aula, eu sempre brinco assim que nada é por acaso, né? Eu sou um pouco ansioso, né? Sou ligado no 220 também, então, nossa, até a Letícia falava assim, nossa, mas que tanto que você quer levar a Vanessa? Eu falo assim, Letícia, a história dela vale muito a pena, as pessoas têm que conhecer, têm que saber. E assim, hoje eu tive uma aula aqui, né? Aqui esse episódio de hoje, para mim, não foi só um bate-papo, foi uma aula mesmo, diversos assuntos. Vou sair daqui hoje pensativo sobre a questão lá do que você falou do que você vai querer finalizar em sua vida, né? Porque é verdade, né? Hoje eu estive numa conversa ali com 2 pessoas que trabalham comigo e, assim, novas, né? Uma com 54, a outra com 56 e falando assim, porque meu tempo aqui já deu, nossa, não tem mais, eu tô esperando só aposentar. Aí ainda falaram assim pra mim, David, quantos anos você tá? Eu falei, eu tô com 33, vou fazer 34. Eu fiquei assim, cara, será que... né? E aí você chega aqui e me dá essa porrada de falar assim, e aí? Você vai chegar lá com essa idade querendo se contentar com isso, de olhar, eu vou aposentar e já tá bom. E 60 anos, você tá em pleno vapor, né? Ainda tá aí na vida, muita coisa ainda para fazer. Então, agradeço mais uma vez, apesar de você ter me deixado pensativo. Olha, por favor, a questão do pensativo foi só de você ver que há uma possibilidade. Que empreender, como você estava falando, que é muito difícil, mas é possível. Que não vai ser fácil. Né? Você vai encontrar N obstáculos, porque é complicado. Só que é a questão de não desistir. Eu acho o teu projeto tão bonito, eu acho tão bacana a forma como você lida com a gastronomia, de querer levar a gastronomia para outras pessoas, né? De simplificar essa questão da comida, de simplificar essa questão do fazer, do vender, do construir renda, né? Então, quando eu falei isso para você, é só uma forma de você ver que é possível. Né? E eu também não estou falando para tu pedir exoneração, não. Não faça isso. Não estou podendo no momento. Mas é uma coisa assim, só para você não desistir. Eu acho que alguns obstáculos eles vêm, talvez a gente não entenda ali na hora que eles surgem. Mas lá na frente a gente vai entender o porquê daquelas coisas estarem acontecendo. Né? Então, a pegada do empreender é muito isso. É você se provar todos os dias. É você buscar tudo isso, eu falo pra você, mas eu tô falando pra mim também, entendeu? Porque é bem complicado.
né? A gente vê hoje, assim, é muita coisa, muita dificuldade, é tudo muito caro, é tudo muito ali, mas a questão é não desistir. Eu acho que quando você desiste, eu acho que é pior para você, porque você fica sempre na... E se? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse continuado? E se eu não tivesse desistido? Né? Então, eu acho que vai muito nessa questão. Né? Então, eu acredito muito no caminho que você tem. Agradeço de novo pela oportunidade, pela possibilidade de estar ampliando. Eu falo que você é uma pessoa ampla, que você é uma pessoa de conhecimento. E você mostra para as pessoas a capacidade que elas têm, que foi o que você fez comigo hoje. Passei o dia super tensa. Eu chorei, eu me acalmei, eu respirei, eu chorei de novo, e eu ficava naquilo ali, na ansiedade de tentar fazer o melhor, e você passa essa segurança, essa confiança, você consegue. Né? Então, assim, vamos embora, que o mundo é grande. Só para finalizar, pessoal, eu fico assim, até tranquilo com o que você acabou de dizer. A Letícia sempre me cobra porque ela fala assim, cara, você tem tantas ideias, você é um cara multifuncional aí, e aí você fica sempre canalizando as suas ideias em projetos de outras pessoas, você fica sempre querendo fazer outras coisas. Então, esse ano eu determinei, eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, esse ano eu olhei e falei assim, cara, é um ano de realizações, porque eu acho que eu sonhei muito tempo, criei muitas expectativas diante do que eu trabalho. Você fez eu lembrar uma coisa aqui, Vanessa. A gente precisa encerrar, mas eu não posso deixar de falar isso. Quando eu te conheci lá na faculdade, na verdade, o meu sonho era que a gente levasse algum prato refinado na comunidade. Eu até brinco, o Luiz vai falar assim, só fala de risoto. Meu sonho era levar um dia... Porque a gente fala muito de hambúrguer, de hot dog, mas é algo que tá ali fácil das pessoas comerem. Eu queria levar um dia aí, a gente pensar em alguma coisa juntos aí, a gente fazer um... Eu vejo que tem pessoas que fazem galinhada, outros fazem feijoada, mas a gente dá uma oportunidade de algo assim que as pessoas só veem na televisão, que esteja ali muito distante. Eu nunca comi aquilo. Isso, e da gente chegar, não sei de que forma, tá? Me surgiu isso aqui agora, porque você falando me fez lembrar, da gente pensar, sabe? De algum dia olhar e falar assim, vamos lá em um bar específico ou em algum lugar e a gente fazer isso. E até para te acalmar também, era algo que eu precisava ouvir. Você me disse coisas ali no bastidor que eu precisava, até como resposta aqui para seguir no podcast, para seguir na GastroChefs. O Luiz sabe o quanto tem sido difícil, porque tudo é caro. Você falou das curtidas, você depende de outras pessoas comprar a sua ideia. Eu tenho um público orgânico, eu dou aula há 15 anos aqui na cidade, então eu tenho um público orgânico. Só que hoje eu preciso romper essa bolha do orgânico, e aí às vezes eu fico assim, meu Deus, como eu precisava ter investimento para romper essa bolha, porque eu vejo que tem pessoas que injetam dinheiro e rompem a bolha. Só que aí também depois não permanece. Então eu quero que esse programa, eu quero que a GastroChefs continue com essência, que tenha ali a findada no quê? Gerar renda, realizações. Então, assim, esse programa de hoje foi dedicado a isso, a mostrar para as pessoas que é possível gerar renda, tá aqui os produtos, mas é possível sim realizar sonhos. Tanto o Luiz, quanto você, quanto eu, tá aqui para mostrar e criar essas possibilidades aí para que mais pessoas aí possam alcançar seus sonhos. Então, mais uma vez aí, obrigado, Vanessa. Obrigado, Luiz, aí pela paciência que você tem tido comigo esses últimos dias. Gente, agradeço vocês aí que têm curtido, que têm compartilhado, que têm deixado uma mensagem aí. Eu espero que hoje vocês comentem aqui embaixo nas nossas redes sociais o que achou desse formato. A gente está aqui para testar. Eu brinquei com a Vanessa. Vanessa, você veio no dia que a gente vai testar no estúdio, vai testar um novo formato. E deixem de sugestão quem vocês querem ver aqui.
Até, Vanessa, se já fica o convite para você voltar uma próxima vez, pra gente falar com certeza. mais coisas, né, Luiz? Porque passou rápido demais, né, Luiz? Foi bem rápido. Passou na hora, quando eu vi já tá acabando aí. O bate-papo foi muito bom. Gente, Verdade. se inscrevam no canal, ativa o sininho. Até uma próxima. A gente volta aí a qualquer momento. Como eu já disse, nosso sonho é que seja toda sexta-feira. Estamos caminhando para isso. Agradeço aí a todos vocês. Um forte abraço e até qualquer hora, hein? Até. Tchau, tchau.